Olha, muita gente tem uma birra aí com o Nicola, do canal do Nicola, mas ele, querendo ou não, traz aí algumas possibilidades. Não vou nem dizer aí que ele traz algumas informações ou notícias, porque tem muita gente que vai começar os hates aí contra o Nicola, mas vamos colocar que ele traga aí algumas possibilidades. Rapaz, tá um calor infernal aqui nessa tal de região sudeste. Se você tiver em outro lugar, fala pra mim aí se na sua região tá tão quente, viu? Porque aqui, eu vou falar pra você, tá complicado. O negócio não tá fácil não, viu? Tal do pobre só se lasca nesse país, viu? O maluco comprar um ar-condicionado de 3 mil reais, não pode ligar. Se ligar, tá fudido, né? Porque a energia que já é um absurdo, é tipo um terço do salário mínimo. Se o maluco ligar um ar-condicionado, vai pro salário mínimo. Ajuda nós aí, presidente dos pobres. Por favor, quebra a nossa aí, dá uma ajudinha pra gente aí que é pobre. Ajuda nós aí, Lula. Vamos lá, vamos começar o vídeo então aqui. O Nicola falando sobre o novo reforço do Verdão, hein? Tá chegando aí o cara que vai arrebentar a boca do balão pro Mundial. O Real Madrid já tá assim, com medo, gente, já tá tremendo lá. Porque ficou sabendo que o Palmeiras vai trazer esse cara. O Bayern de Munique falou que vai cancelar a entrada no Mundial. E disse que agora ninguém ganha do Palmeiras. E eles não querem passar essa vergonha. Vamos ver o que o Nicola vai falar. Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira, atualmente no Tottenham, ele é alvo do Palmeiras, pelo menos é o que garante Felipe Facincani, jornalista que cobre bem de perto o Palmeiras e trabalha como comentarista da Placar. Facincani afirma que as tratativas para convencer o Richarlison a jogar por empréstimo no Palmeiras já começaram. E esse movimento tem a ver com a atual condição do Richarlison, que se machucou. Ele não joga desde novembro e vai precisar de pelo menos mais 1 ou 2 meses para se recuperar. Em meio a esse contexto, o técnico do Tottenham já pediu a contratação de um centroavante na janela de janeiro. Com essa combinação de um novo reforço para a posição e a fase difícil do Richarlison, que inclusive já admitiu ter passado por depressão, existe a intenção no Palmeiras de contratar o Richarlison por empréstimo, pelo menos até o Super Mundial de Clubes na metade do ano. Palmeiras que havia tentado contratar o Richarlison lá atrás, antes dele fazer sucesso e se mudar para o futebol europeu. Mas, porém, contudo e todavia, é bom que o torcedor do Palmeiras não crie muita expectativa em relação a esse nome. Primeiro porque o Richarlison ganha 4 milhões de reais por mês no Tottenham, salário completamente incompatível com a realidade financeira do Verdão. O Dudu era o jogador mais bem pago do elenco, 2 milhões e 100 mil reais por mês, metade do que ganha o Richarlison. Depois porque no Palmeiras, chequei antes de gravar esse vídeo, não existe a confirmação de nenhuma conversa para aquisição, ainda que por empréstimo, do ex-centroavante da seleção brasileira. O Palmeiras pensa em um centroavante, conversou com o Gabriel Jesus, mas agora tem focos mais baratos e mais pés no chão. Quero fechar o vídeo para falar sobre a reformulação no Palmeiras, e essa reformulação está começando pelo ataque. Dudu terá seu contrato rescindido nas próximas horas e será jogador do Cruzeiro. Lázaro também não fica, o jogador está sendo devolvido para o Almeria da Espanha. O Palmeiras até tinha a possibilidade de permanência do atleta por mais 500 mil euros. O Palmeiras optou por não ficar com o Lázaro. O Rony corre enorme risco de sair, basta que alguém esteja disposto a cobrir aquilo que o Palmeiras gastou para contratá-lo, 6 milhões de euros. Flaco Lopes não terminou a temporada em alta, mas deve acabar ficando pela característica centroavante que cabeceia bem. Não é tão simples encontrar um jogador dessa função. Thales e Luigi, atletas que fazem muito bem e têm excelentes números nas categorias de base, devem ser promovidos ao time principal para a próxima temporada. E a partir daí começam as especulações e a busca por reforços. Já havia contado para vocês em primeira mão que Facundo Torres era o nome dos sonhos, o ponta uruguaio está muito perto de ser contratado, o negócio deve ser fechado na casa dos 12 milhões de dólares. Também especularam a chance de Gabriel Jesus ser contratado. E o técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, respondeu que não faz sentido imaginar o Gabriel Jesus saindo do Arsenal. Apesar da fase ruim, o Arteta ainda chega a dizer, abre aspas, todos os atacantes passam por fases e momentos. Essa do Gabriel ficou grande. Aconteceram muitas coisas, como lesões, mas a sua atitude tem sido muito boa, como sempre foi. Vamos tentar ajudá-lo a superar essa situação o mais rápido possível. Fecha aspas. Notícia boa é que Lázaro não terá um empréstimo renovado. Isso é uma bênção, né? Porque é um Volta dos... pro Flamengo. Não, vai voltar lá pra Almeria que suma. É um ele dos já- ele piores passou pelo jogadores Flamengo, que eu vi vestir a camisa do Palmeiras e uma contratação estapafúrdia, né? Porque pagar por empréstimo pelo reserva do Almeria, que à época, quando ele foi trazido em fevereiro deste ano,
O Almeria, das 6 principais ligas da Europa, portuguesa, francesa, italiana, inglesa, alemã e etc., e espanhola, era o pior time em aproveitamento. Ele era pior, por exemplo, que o Lanterna do português, era o pior time. E ele era o reserva do reserva desse time. Aí o Palmeiras trouxe esse cara. Não só trouxe, como ainda pagou pra trazer. Pior é isso, né? Em euro. Então são as contratações estapafúrdias dessa gestão então, Anderson Barros, né? Lázaro volta. Anderson Barros, que inclusive está perdendo protagonismo em termos de negociação no Palmeiras. O Leonardo Holanda vai passar a ser um cara que vai entrar na gerência de frente, né, das negociações. O Barros deve ter um papel mais dia a dia, como o Abel fixa, que ele é um cara muito bom. E o Palmeiras vai ter essa inversão aí para tentar ter algumas trucadas melhores no mercado. Um cara que saiba sentar e negociar. Então, desculpa, tá? eu perdi que eu tava aqui. Eu perguntei um negócio aqui. O Anderson Barros tá perdendo protagonismo. O Anderson Barros, apesar o Leonardo Holanda é o cara que vai tomar mais a linha de frente de negócio. Holanda. Quem é esse cara? Ele era no Palmeiras, chama Holanda. Ele era um dos caras que trabalhavam junto com o Cícero Souza e foram alçados ao cargo de gerência / coordenação, enfim. E agora ele, como tem uma prospecção de mercado melhor, vai ser o linha de frente. Tanto é que foi ele que representou o Palmeiras no sorteio do Mundial de Clubes e aproveitou a visita em Miami para passar em Orlando, para conversar com o Orlando City e negociar e encaminhar, como eu já tinha trazido a informação aqui há 3 semanas, lembram? Eu falei que o Palmeiras tinha consultado, feito a investida e esperou justamente essa data para trazer esse cara aí, que é o Facundo Torres da seleção. Eu não lembro disso aí não, você lembra? Bom, tudo bem, vocês não lembram, graças a Deus eu lembro. Quando você estava falando de Orlando, você estava falando do Pateta, da Montanha-Russa, do Parque da Tia. Mas tudo bem, vamos confiar. A gente tem no nosso site também, Flávio, uma matéria sobre quem é o Facundo, né, o jogador que era do Penharol, seleção uruguaia, enfim, o palmeirense que está mais curioso a gente tem uma boa site. Esse cara pra você? Então, ele é um jogador da seleção uruguaia, tem 24 anos, ele tem bons números, né, na equipe do Orlando, revelado pelo Penharol. Mas ele é um jogador que, pra mim, ele vai ser uma boa composição de elenco. Porque o Palmeiras vai precisar trazer um cara pra tê-lo aí como uma espécie de um 12º, 13º jogador. Mas você sabe, você mesmo sempre disse que o Palmeiras não é muito ousado em contratações. Então assim, não pode trazê-lo pra ser o cara. Até porque ele vem de um mercado que, tudo bem, o Almada jogava lá pra caramba e tantos caras, mas ele não tem o peso nem o talento do Almada, né? Inclusive, até pra embasar o que eu tô falando, coincidentemente ontem eu encontrei o Lugano, que mora no meu prédio. E, porra... Parabéns, Facicano. Gente, porra, na boa, meu, sério. Só fizemos um comentário. Enfim, continua, o que ele falou do Lugano? E aí eu perguntei sobre ele, falei, pô, esse menino é um bom jogador, o Palmeiras tá atrás, e falou, cara... Pro Palmeiras, pra ele ser o cara, eu acho muito caro e é bom, assim, ter pés no chão. Qual é o valor que nós estamos falando? Cerca de 10 milhões de dólares. Lembrando que, na informação que eu trouxe há 3 semanas, o Cruz Azul tinha feito uma investida por ele por 12 milhões. O Orlando City não quis negociá-lo, porque ainda estava envolvido nas decisões, depois acabou eliminado da MLS. E o próprio Facundo Torres tinha dito que gostaria de trabalhar numa liga mais competitiva, né? Numa liga que desse para ele a visibilidade de ficar mais próximo da seleção uruguaia. Não que a mexicana não tenha dado isso, né? Muitos jogadores jogam na seleção mexicana, atuam em vários times, aliás, em várias seleções da América do Sul, mas uma equipe que tivesse mais protagonismo, mais vitrine, né? E aí houve esse interesse. Agora, a saber se esses 10 milhões de euros é por uma parte do jogador, que são os detalhes que eu estou tentando apurar, se é por 100% do cara, ou se o Palmeiras pode colocar outro jogador na composição que o próprio Orlando City, à época, não descartou. O Fabinho tinha sido elogiado por eles, volante, e um outro atleta que já estava lá nos Estados Unidos, que pode entrar nessa história, é o Atuesta, que ainda pertence ao Palmeiras, que jogou no Los Angeles, que pode aparecer no Orlando City. Então, existem essas tentativas aí pra fechar, mas é um negócio que começa... Porque, assim, eu lembro que quando surgiu primeiro o rumor, eu fui confirmar e trouxe informação, a minha fonte respondeu rapidinho. Agora ela sumiu desde ontem. Ou seja, a história tá quente, vai ver que o Palmeiras pediu aí sigilo pra não confirmar de fato. Mas, então, temos Facundo Torres. É o seguinte... 2 papos que tem rolado lá no CT do Palmeiras
e aí já me surpreende um pouco, mas que, obviamente, que eu só acredito vendo, e só acredito se isso se desenrolar, e não sei se a história do Dudu pode ter a ver. A primeira delas, lembrando, o Dudu vai sair em comum acordo com o Palmeiras, tá? O Cruzeiro não vai precisar pagar nada, porque o Dudu tem 1 ano de contrato, então deveria pagar uma multa, mas aquilo que era acordado no começo do ano não vai ser mais. Porém, o Palmeiras está interessado em tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro. Aí nós já estamos falando de jogador bom. Tá? É um nome que rola no CT. Matheus Pereira. Matheus Pereira. Lembrando que o Cruzeiro não joga Libertadores, né? E o Matheus Pereira é um dos principais jogadores do Cruzeiro. Essa seria uma boa contratação, hein? Não, mas eu duvido que isso vai acontecer. Porque o Cruzeiro tá fazendo um time forte, né? Então... Estão contratando o Gabriel, o Dudu, vão abrir mão do Matheus Pereira? Mas o Cruzeiro não foi pra Libertadores, né? É o nome, muda bastante o Palmeiras a programação, quer, né? O Palmeiras quer, mas isso não quer dizer que vai dar negócio. Claro. Eu ainda deixei bem claro, duvido que isso aconteça. Você falou 2 nomes. Mas é o nome que estão lá. E o outro? E aí pode ser que aconteça o seguinte, Cruzeiro, você me facilita a negociação com o Matheus nos valores e eu tô te dando o Dudu de graça, que vocês já quiseram, que vocês estão desesperados para levar o Dudu desde o meio do ano. Então, se vai ter a ver esse tipo de conversa no futebol, rola, que não é certeza, tá? Então é só o Palmeiras querer o jogador. Outro nome que está no radar por empréstimo, que o Palmeiras gostaria de tentar, é o Richarlison. O Pombo. O Pombo. Será legal. O Richarlison está vivendo um problema na Inglaterra há muito tempo. O Richarlison está passando por uma readaptação psicológica. Ele teve uma depressão, tem passado por um tratamento e está nesse momento em recuperação de uma lesão, em que ela está aí pré-determinada para voltar entre final de dezembro, começo de janeiro, tá? Ele teve uma lesão muscular, uma ruptura ali de tendão. Até o técnico do Tottenham, o Postecoglou, falou que ele não teria um prazo assim rápido para voltar, mas que sempre tá machucado. O Pombo é um jogador legal. E a tentativa seria por empréstimo, porque o Richarlison meio que se colocou à disposição de que se o Tottenham topasse, ele gostaria de voltar para o Brasil para justamente sair desse ambiente da Europa, de que ele tá chateado lá, de que não consegue jogar. E ele não aconteceu no Tottenham. Né? Ele foi bom no Everton. No Tottenham ele não aconteceu. Ele não se sentiu à vontade e isso minou muito no futebol dele. Foi centroavante da seleção brasileira e mundial. E foi centroavante de uma Copa do Mundo. Para a seleção, não é o cara que eu gostaria. Acho que aqui no Brasil jogaria. Eu acho também. Sim, no Palmeiras. Seja no Palmeiras. O Palmeiras que inclusive... O próprio Flamengo tá precisando de jogador aí. O Palmeiras quase teve o Richarlison antes dele ir pra Inglaterra. Né? Teve um acordo com o Fluminense de uma noite pro dia. Ele próprio contou a história, depois acabou não dando certo. Não, jogaria fácil. Não, justiça seja feita. Ele foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa de 2022. Não que o Brasil tenha tido muitos destaques, mas ele foi bem na Copa. Foi bem. Muito melhor que o Gabriel Jesus na anterior. Inclusive, né? Inclusive concorreu pro Prêmio Pulso. Sim, um gol lindíssimo. Um golaço contra a Sérvia. Ele é um jogador interessante pro Palmeiras. Até no quesito marketing, ele é um cara bom, tem carisma. Que é algo que o Palmeiras tá precisando. Tá precisando. O Palmeiras precisa. Olha, rapidinho, Flávio, ontem eu compareci aos prêmios Bola de Prata da ESPN e o troféu Mesa Redonda da Gazeta. Na Gazeta, o Rafael Veiga parou lá. Também, não, eu só fui como imprensa, fui cobrir. Fui convidado. A gente não é chamado pra nada. Fui trabalhar. Mas o Luiz, bicho, imagina. Tem um que eu não faço ele não para em casa. Se você quiser se esconder do Luiz, você senta no sofá da sala dele. Não vai aparecer nunca. Não aparece lá, ele tá sempre na rua, em festa. A mulher vai concordar. Mentira. Mas eu fui trabalhar e aí o Veiga passou por lá. Ele tava muito ressentido com a coisa de... Ele falou uma coisa nessa linha, de que, parece que o Palmeiras ficou em segundo e parece que tá numa crise tremenda. Tem time que ficou muito atrás e tá comemorando como se fosse título. É uma clara alfinetada ao Corinthians. Mas a gente percebe que os jogadores do Palmeiras, o Gomes também, no outro prêmio da ESPN mais cedo, também falou que a pressão é normal, a gente tá acostumado, tudo mais, mas os jogadores do Palmeiras também estão um pouco... chateados, ressentidos com o tamanho da cobrança, principalmente esses caras que são ídolos, que ganharam muito. Mas quem deixou de jogar foram eles.
O Veiga acho que fez um bom segundo turno no Brasileiro, né? Assim, se o Palmeiras brigou até o fim, acho que muito por conta dele também. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o ambiente lá não tá legal, isso é fato. O Palmeiras precisa de um fato novo, de um reforço que dê um ânimo pra torcida, o Palmeiras né? tá precisando dar uma o Palmeiras precisa limpar o vestiário de alguns jogadores que são falsas lideranças que estão atrapalhando o dia a dia do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras... Ontem eu converso muito com o torcedor na rua, você sabe que eu sou... Eu converso mesmo. Você é povo, né, Fabinho? Eu sou povo. Então, o rapaz que faz... Eu tenho um rapaz que faz a segurança lá onde eu tenho minha garagenzinha lá com 2, 3 carros. Ele é palmeirense roxo, o Zé. E ele falou, pô, Palmeiras precisa, é o que você fala o tempo inteiro, limpar todo mundo. Deu, ele falou assim, já deu. Esses caras todos que estão lá, isso aí já deu. E ele inclui o técnico, entendeu? O Luiz, você está falando do Gustavo Gomes, há quantos anos está no Palmeiras? Acho que depois do Mundial vai ter uma limpa grande. Eu acho que o Palmeiras precisa dar uma renovada, cara. Não vê nesse... Olha, tem uma mensagem aqui do Diogo. Desculpa, Bom, pode falar. Bem oportuno. Diogo Souza. Folia de Reis. Mas não foi a Leila que disse que o Palmeiras não é uma clínica de reabilitação? Como então, mas aí eu ia falar isso agora. Tem que avisar ela sobre o Richarlison, tá? Que o Richarlison tá machucado. E tem esses problemas emocionais que você acabou de falar. Pois é. Né? Então tem que avisá-la sobre isso, tá? Mas é o que eu falo, mas ela tá nem aí, não sabe nem lé, nem credo que é futebol. E tem o Rômulo, né, Facincani? Não, o Rômulo que eu apurei, não sei porquê. O que eu soube é que o Palmeiras não tem nenhum interesse em liberar o Rômulo para qualquer equipe que quer utilizá-lo quer utilizá-lo agora no Campeonato Paulista. Não vai pro Ceará? Não, até onde eu sei, no que eu me apurei inclusive ontem sobre isso, o Palmeiras não tem interesse em fazer nenhum negócio com o Rômulo. Muito bem. E o Alex Arce da RDU? Não ouvi falar desse nome. Então, o Palmeiras disse que o Palmeiras fez uma... Quem postou isso foi o André Hernan, tá? Que é um cara bem informado, né? Tô até aqui com o tweet dele. O Palmeiras abriu conversas com a RDU pelo atacante Alex Arce, um dos artilheiros da América, com 37 gols. Mas o negócio no momento dificilmente vai andar, sabe os detalhes, etc e tal. Você não tem essa informação? Não. Olha, a notícia do Palmeiras, uma notícia do mercado da bola, é que o time está animado e confiante que vai fechar com o Facundo Torres. Tem conversado já com o Orlando City já faz algum tempo. O Facundo Torres é um atacante uruguaio de 24 anos, é um atacante canhoto, só que ele joga pelas duas pontas, ele tem essa facilidade tanto de jogar pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e isso interessa bastante a comissão técnica. Muita gente falou que ele seria um substituto natural para o Estevão, mas a verdade é que a comissão técnica enxerga até um pouco mais do que isso, porque o Estevão tem falado que quer jogar mais pelo centro, falou isso até no prêmio Bola de Prata para os canais ESPN. Então, provavelmente juntos eles podem atuar e talvez daria um belo acréscimo técnico ao time, né? O Estevão tem contrato com o Palmeiras, fica no Palmeiras só até o meio do ano, depois vai para o Chelsea. O Facundo Torres ainda não está fechado porque Palmeiras e Orlando City discutem a questão dos direitos federativos, né? Palmeiras tenta comprar 50% dos direitos federativos do Facundo Torres, e aí tem uma questão de quanto é que vai pagar, quanto que o Orlando City está disposto a receber. Isso é o detalhe que está emperrando essa negociação de avançar mais, mas o fato é que o Palmeiras está otimista. E um detalhe sobre o Facundo Torres, ele já está há 3 temporadas nos Estados Unidos. Nessa atual temporada, ele fez 44 jogos e marcou 20 gols, ou seja, a gente está falando de um jogador aí de altíssimo potencial para ajudar o ataque do Marcelo, ajudar o ataque do Palmeiras na próxima temporada. Estevão é o nome palmeirense do ano. Revelação. Moleque ainda, vai embora pro Chelsea depois do Super Mundial, mas por enquanto quer aproveitar o momento, a fase, as férias e voltar com tudo para janeiro, já começar brilhando no Paulistão. Hein? Isso, joga muito. Como o tempo passa rápido. 6 de dezembro de 2023. Há pouco mais de um ano, Estevão fazia sua estreia no profissional. Seu primeiro jogo foi no empate contra o Cruzeiro, pela 38ª rodada. A partida confirmou o bicampeonato brasileiro do Palmeiras. Confesso, nesse primeiro ano de profissional, não imaginaria que ia ser tão especial assim. 2024 foi o melhor ano. Contribuiu na conquista do Paulista, foi convocado 2 vezes para a seleção e foi protagonista do Brasileiro.
Titular em 25 dos 30 jogos, marcou 13 gols e deu 9 assistências. No coletivo, ficamos a desejar no título, mas quanto individual foi um ano especial, foi um ano maravilhoso que Deus fez na minha vida. 2025, quero ser melhor, quero que o ano seja melhor que esse ano de 2024. Claro que tem um prazo aqui no Brasil, mas quanto aqui, quanto lá, acho que eu vou buscar melhorar cada vez mais. O tom é de despedida, né? O Estevão já está com o passaporte carimbado para viajar para a Inglaterra no ano que vem. Ele fica no Palmeiras até a metade de 2025 e então passa a vestir a camisa do Chelsea. Até lá, o atacante espera estar alinhado com o destino para a realização de mais um sonho aqui no Brasil. Acho que o Mundial serve uma motivação ainda maior para mim, porque vão ser meus últimos jogos pelo Palmeiras. Vai ser uma despedida e creio que vamos dar o meu melhor para dar alegria para a torcida palmeirense. Além do Paulista, ele vai disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai acontecer em junho nos Estados Unidos. Justamente por se despedir do atacante depois da competição, o Palmeiras está no mercado em busca de reforçar o ataque. O clube tenta a contratação de Facundo Torres, atacante uruguaio que atua no Orlando City. E por falar em captação de atletas, o próprio João Paulo Sampaio é assunto no mercado. O Flamengo, disposto a pagar a multa rescisória de R$2 milhões, fez uma proposta para o profissional, que foi um dos responsáveis pela reformulação da base alviverde. A gente vê dois jogadores como o Hendrick e Estevão está entre os 5 mais jovens da história da seleção brasileira a estrearem na seleção principal. Quando você vai ver os outros, é Pelé, é Edu, é da época de 60, 70, então assim, é muito tempo. Tempo foi o que João Paulo Sampaio pediu para dar uma resposta. O Palmeiras espera a permanência do coordenador. Quanto ao Estevão, o adeus é uma realidade que está cada vez mais próxima. O tempo passa muito rápido. Eu admiro o repertório que ele tem, usa a bola parada, se movimenta, vai pra dentro, não é? Ele procura o drible, procura chegar perto do marcador. O Estevão é muito maduro, claro que ele é talentoso naturalmente, mas a maturidade que ele apresentou nessa temporada me surpreendeu. Para muitos a revelação do campeonato, para mim também, mas mais do que uma revelação, uma consolidação. E para quem elegeu o Estevão como craque da competição, também não está errado, porque ele e o Luiz Henrique brilharam demais do início ao fim, né? Desde a chegada do Luiz Henrique e o Estevão desde que esteve com esse time. O que chama a atenção é a personalidade, né? Tão jovem, né? Gosta de estar com a bola, gosta do drible. Eu acho que tem a ver muito a experiência de vestiário, assim, de Abel, dos jogadores mais velhos, também de encorajar ele. Eu acho que tem essa conversa dentro do vestiário. Ô, Estevão, vai pra dentro, não se preocupe em voltar não, pega a bola, vai pra cima dele, a gente tá aqui pra te proteger, pra cuidar de você. Eu acho que o Palmeiras, coletivamente falando, acho que deu essa tranquilidade pro Estevão exercer o que ele sabe fazer de melhor, que é partir pra cima, que é ter habilidade. Essa reta final, ele bateu no peito, chamou responsabilidade, fez com que o Palmeiras chegasse na última rodada do Campeonato Brasileiro ainda sonhando com o título brasileiro. Sabe uma coisa que eu gosto? Ele se movimenta de um jeito imprevisível. Ele vai procurando o adversário, ele vai pra ponta, ele entra pro meio também quando é possível, ele confunde os adversários. Isso é dele. Não acredito que o Abel treine especificamente isso com ele. A liberdade que ele tem no Palmeiras é o que me chama a atenção, porque o Abel geralmente ele gosta de programar mais, ele tem um plano para esse time, mas com o Estevão é livre. Rapidinho, o JP, numa conversa que a gente teve, ele falou, cara, a gente trabalha na base do Palmeiras e com os jogadores trabalharem pelo menos em 3 posições, para quando chegar no profissional ele ter a possibilidade de não só jogar numa ponta esquerda, numa ponta direita, ou um meia. O Estevão, por exemplo, ele começa como 10, então ele tem essa facilidade, né, do espaço do campo, a inteligência, a leitura, por isso que vem se destacando. É por aí mesmo, concordo plenamente. Facundo Torres, atacante uruguaio do Orlando City, principal alvo alviverde para 2025, certo? Pois bem, informação é de que as negociações estão avançadas e o Verdão pode fazer do Facundo Torres seu primeiro reforço para o próximo ano. Quem afirmou que as tratativas estão perto de um acordo foi o jornalista americano Tom Bogert.
foi checar com o Palmeiras e com o próprio Orlando City e posso assegurar que de fato faltam detalhes burocráticos para que o Facundo Torres se torne reforço alviverde. Jogador de 24 anos de idade, ponta direita, que fez temporada perto da perfeição no futebol americano. 44 jogos, 20 gols e 6 assistências. Ele é apontado por lá como o maior jogador da história do Orlando City. Com detalhe, Kaká já esteve nesse clube. Jogador revelado no Peñarol e comprado pelo Orlando City por 8,5 milhões de dólares. De acordo com o jornalista Tom Bogart, o negócio pode ser fechado em algo na casa dos 10 milhões de euros. Informação que eu tenho de que o acordo vai render um pouquinho mais de dinheiro ao Orlando City, mas não vai envolver jogadores. Eu já havia contado para vocês lá atrás que o Orlando City tem interesse em fechar com o Fabinho, volante do Palmeiras, mas o Palmeiras descartou qualquer possibilidade de incluí-lo no negócio. A princípio, o Facundo Torres chegaria para ser um substituto do Estevão, mas o Abel vai ter a oportunidade de contar com o Facundo Torres e com o Estevão no próximo ano, pelo menos até julho, quando o Estevão se muda para o Chelsea. E a julgar pelo nível desse primeiro reforço, dá para pensar num Palmeiras investindo pesado para 2025, ano do Super Mundial de Clubes. E você, torcedor palmeirense, o que pensa sobre o assunto? Rapaz, vamos lá, né? Depois que o Bayern de Munique falou que não vai, tô brincando, viu? Isso é brincadeira minha. Claro, óbvio. O Bayern não largou o Mundial de Clubes por causa da contratação brilhante que vem do Palmeiras, né, que vai chegar aí. Meu Deus do céu. Quem é Harry Kane, né? Mas esse cara aí, pra América do Sul, pode ser suficiente. Ele não tá contratando pro Mundial de Clubes, é claro que não. Senão ele ia contratar um cara realmente que, meu irmão, vai chegar metendo louco lá, entendeu? Um cara da Europa que já sabe, que conhece esse time, que já enfrentou até cansar esses jogadores da Europa. Porque o que você acha que eles fazem? E a desculpa da seleção brasileira? Vamos lá. A desculpa e tem gente que pede a Leila na CBF, hein? A desculpa da seleção para contratar tanto jogador que joga fora do Brasil, que joga na Europa, não é justamente que eles conhecem jogadores europeus? Mal sabem eles que isso é um cavalo de Troia, que na verdade, convocar jogador da Europa dá o efeito inverso. Os europeus é que passam a conhecer os jogadores da seleção brasileira. Eles não serão surpreendidos, porque já conhecem, já sabem pra onde vai, já sabe, entendeu? Já conhece. Se fosse os caras que estão aqui no Brasil, ainda teriam alguma dúvida. Opa, peraí, quem é esse louco aí? Onde que esse maluco vai? Mas agora que, pô, os caras estão cansados de jogar com eles lá. E os caras não fazem verão, meu. Mas tudo bem, eu tô indo do outro lado aqui, né? Olha, deixa a sua opinião aqui, viu? Porque juntou dois assuntos que me deixam putos. Leila Pereira e suas contratações mirabolantes e também seleção brasileira e suas convocações de europeus. Eu vejo você, talvez nesse vídeo aqui, com certeza eu vou te ver aqui, né? Você vai clicar aí agora, mas te vejo no próximo vídeo também. Avante palestra!